E aí, gente, tudo bem? Sou o Guilherme Pérez e vamos começar mais uma aula de revisão para avaliação especial que vai ocorrer no dia 26, né, de agosto, numa quarta-feira, nessa quarta-feira que a gente está chegando, certo? Vamos começar a aula. O primeiro tema que a gente vai abordar é o tema do gênero textual que a gente está estudando nesse bimestre, que é entrevista. E precisa saber, sim, pode cair na nossa prova, acredito que vai cair na nossa prova uma entrevista escrita, na qual a gente vai ter que assinalar a alternativa que contém algo correto a respeito da entrevista ou também algo incorreto a respeito da entrevista. E o que a gente precisa saber? O que a entrevista possui? Ela possui um título que sempre vai ser informativo, vai informar o tema, né? Vai informar o tema da entrevista. Então, o que a entrevista vai abordar? O que o entrevistador vai responder sobre o que vão ser as perguntas? E, normalmente, o título pode ser um título normal, né? Um título que dá, sei lá, para qualquer texto. Ou também uma frase do entrevistado. Mas se o título for uma frase do entrevistado, obviamente, né? Vai ter que ter o uso de aspas. E logo após aspas, também vai estar escrito diz entrevistado. Perfeito? O que também tem? Uma introdução, que não apresenta só o entrevistado, mas também apresenta o tema da entrevista. Ah, mas o tema já foi abordado no título, mas normalmente no título é um pequeno detalhe do tema, e na introdução a gente elabora um pouquinho mais do tema, mas na verdade quem vai elaborar muito, né, com ricos detalhes, vai ser mesmo o entrevistado. E um efeito importante que a gente precisa saber é o efeito ping-pong. O que é ping-pong? É aquele lá que reveza entre pergunta e resposta. Ou seja, um entrevistador faz uma pergunta e o entrevistado responde, assim por diante. Certo? Então, é pergunta e resposta intercalando. Uma coisa importante também é diferenciar a pergunta da resposta. Como assim? Você tem que, quando um leitor está lendo a sua entrevista, você tem que deixar muito claro quem é o entrevistador, né? Quem está perguntando e quem está respondendo. Como a gente faz isso? Ou por cores diferentes, ou, tipo, por formas de letras diferentes. Por exemplo, você pode fazer a pergunta de negrito, a resposta de itálico, a pergunta de azul, a resposta de lápis, por exemplo. Mas isso é quando a gente tá escrevendo, né? Normalmente no papel vai ser em negrito e itálico. E isso pode ser um erro da questão, se não está diferenciando a pergunta da resposta. Prestem muita atenção. E as tipologias textuais normalmente usadas são narrativa, descritiva, expositiva e argumentativa. Isso não significa que todas as entrevistas possuem narração, descrição, exposição e argumentação, tá bom? Isso aqui é só falando no geral. Se vocês não lembram o que é tipologia textual, dá uma pesquisada ou volta na aula de revisão do segundo bimestre, que lá eu deixo tudo explicadinho para vocês. Fechou? Vamos pro nosso próximo tema, que é variação linguística. Bom, gente, variação linguística. O que é a variação linguística? É a variedade da língua, certo? É a diferença entre como é falada a língua, certo? Então, alguns termos importantes que eu acho importante vocês saberem são comunidade linguística e fatores. Comunidade linguística não, é basicamente um grupo de pessoas, um grupo de falantes que possuem a mesma variação linguística, que falam do mesmo jeito, que compartilham dos mesmos dialetos, certo? Das mesmas gírias. Fatores é qualquer dado que diferencia a realização de uma língua em relação a outra. Gente, o mais comum da gente ver é o lugar. Então, dependendo da região que você tá, você vai ouvir uma gíria diferente que você não conhece, algo que você acha meio estranho, alguma palavra que também possui significado diferente da sua região. E a gente tem um grande amigo que nos ajuda a conviver, entre aspas, melhor com essas diferenças, que é nada mais nada menos que o dicionário. O dicionário ajuda muito a gente a entender alguma coisa que não quer entrar na cabeça, alguma palavra com sentido diferente. Você vai num lugar e uma palavra tem sentido diferente da outra. Aqui um exemplo da palavra é a palavra bicha, que a gente viu na apostila em vários exercícios, certo?
tá na página 14 da sua apostila do segundo semestre. Gente, agora, variação linguística é basicamente isso. E o que acho que pode cobrar? Um texto que contenha uma palavra com sentido diferente, vai pedir para você relacionar ela com algum fator, certo? Mas isso a gente já fez exercícios parecidos, como o da página 14 e 15. Então, se você quer dar uma olhadinha, volta lá na sua apostila e abre na página 14 e 15. Agora, a gente vai ver variação linguística dentro de... Perdão, variação linguística não. A gente vai ver a diferença entre a língua falada, a entrevista falada, e voltamos um pouco para a entrevista falada e a entrevista escrita. A gente precisa saber de algumas diferenças, né, que também refletem na variação linguística. Vamos lá? Último tema. E, na verdade, vão cair mais alguns temas que a gente já discutiram na aula do segundo bimestre, que a gente já discutiu na aula do segundo bimestre de revisão para a prova bimestral. Então, se quiserem dar uma passadinha lá, fiquem à vontade. Bom, a gente vai diferenciar a linguagem, né, no texto. Linguagem não, modo de preparo do texto falado e do texto escrito. Vamos começar. No texto falado, a gente está presencialmente, um falando com o outro. Isso tem a dinâmica do diálogo, certo? Então, vou colocar aqui do lado de diálogo. Já no texto escrito, não tem a dinâmica do diálogo. Olha o que está escrito aqui. Elaboração solitária do escritor. O escritor sozinho está escrevendo lá, sem a colaboração do leitor. Certo? Então, aqui não tem a dinâmica do diálogo. Há envolvimento entre os interlocutores. Então, o primeiro afeta o segundo, certo? Se há diálogo, vai ter um envolvimento. Então, há envolvimento. No texto escrito, há um distanciamento entre os interlocutores. Perfeito? Novamente, porque aqui não tem a dinâmica do diálogo, aqui tem. Perfeito? Texto falado não é normalmente planejado antes da realização. A gente pode ver o exemplo do Jô, né, que a gente viu na aula. Não foi planejado nada. Aquilo lá era uma entrevista na hora, começaram a conversar. Mas já no texto escrito, ocorre um planejamento antes da realização. Vamos pegar um exemplo simples, a entrevista que a gente fez esse bimestre. Tivemos que entrevistar alguém, obviamente, online, dada a situação que estamos, né? Por conta da situação que estamos, pandemia. A gente teve que fazer por Zoom ou por qualquer outro aplicativo na internet. A gente se planejou antes, né? A gente conversou um pouco com a entrevistada para saber um pouco mais dela. Enfim. E esse aqui, ó, vou colocar o 3, vai refletir no 4, certo? Se ele não é normalmente planejado, aqui tá normalmente, tá, gente? Às vezes pode ser que seja. Por exemplo, você tá na rua, a Globo, sei lá, a Globo, o SBT, quer te entrevistar, eles vão conversar um pouquinho com você antes, pra saber um pouco mais sobre você e tal. Mas normalmente não é planejado. E isso o quê? Reflete em frases mais fragmentadas, mais simples, sem vocabulário culto, né? Vocabulário, linguagem coloquial, um vocabulário mais vago aqui, certo? Só que se aqui ocorre um planejamento antes da realização, vai refletir no quarto novamente, certo? Então apresenta um vocabulário mais preciso, sintaticamente mais complexo, frases mais complexas, certo? Então vai utilizar linguagem linguagem culta, né? Não vai ser igual falado. Perfeito? Que não tem planejamento antes. Gente, eu vou ficando por aqui. As outras matérias vocês podem dar uma olhadinha na aula do segundo bimestre de revisão para a prova bimestral, que tudo vai estar explicado lá. Então, boa sorte para todo mundo e espero que a gente se encontre logo presencialmente. Fui!